e saúde sexual e reprodutiva. Se eu esquecer alguma coisa, você pode me falar. Gente, alguns avisos, né? Podem deixar as perguntas nos chats, né? No chat que no final a gente vai ter um momento de discussão. E aí, enfim, fica à vontade, tá bom? Mona, eu vou colocar a apresentação aqui, tá bom? Tá. Tá aparecendo? Tá. Tá. Aí. Fique à vontade. Qualquer coisa você pode me falando, tá bom? Posso começar, então? Pode sim. Tá. Bom, então, boa noite a todas e a todos. Sou a Mona Lisa, sou enfermeira, né, como a Mayla falou. Hoje eu estou trabalhando lá na ponta, na atenção primária, trabalhando diretamente com a população negra. Isso é uma coisa muito bacana. Antes de iniciar aqui, a gente estava conversando sobre, né, ter emendado a graduação no mestrado, ter ido, né, eu ter me arrependido ou não de ter ido direto, de não ter feito doutorado. Eu estava falando com as meninas que eu precisava dessa experiência que eu estou vivenciando, né? Estar lá na ponta, atendendo frente a frente a população negra, que é muito prazeroso isso, e a gente consegue fazer diferença direta ali na vida das pessoas. Eu tenho muito a agradecer à UNERP, a Las Negras é de fato um sonho realizado. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi o nascimento dessa liga, porque não foi fácil. Eu lembro que a gente, né, um monte de alunos iniciando ali dentro da universidade, alguns iniciando seus estudos na temática, a gente meio perdido, como que faz uma liga, meu Deus, o que a gente precisa? A gente precisa se organizar, mas a gente tem que dar conta das questões acadêmicas também. E aí a liga nasceu, então eu fiquei muito feliz, muito emocionada quando eu participei lá da primeira conferência. Eu tenho muito a agradecer ao NERP, né, porque vocês também foram parte essencial no meu mestrado, estar ali dentro da escola de enfermagem e me reconhecer em outros alunos, ser acolhida por uma organização, fez muita diferença e com certeza o meu mestrado não teria sido o mesmo se eu não tivesse participado de tudo isso, tá? Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui hoje compartilhando os resultados dessa pesquisa, a pesquisa que eu fiz durante o meu mestrado, e que muitas de vocês também participaram, então acho importante aí uma prestação de contas. Eu acho que eu devia isso para vocês, né, trazer os resultados dessa pesquisa. Bom, então, minha pesquisa ela ficou bem extensa, e tem muito resultado para apresentar. Então, eu organizei minha apresentação da seguinte forma, né? Eu vou trazer aí, explicar de onde que nasceu essa pesquisa, de onde que veio essa pesquisa, quais foram os problemas que me instigaram a fazer essa pesquisa, e explicar um pouco do caminho que eu percorri para chegar nos resultados, e aí a gente vai focar nos resultados mesmo, tá? Eu quero dar um enfoque para os resultados, para a gente poder aproveitar esse tempo, fazer uma boa discussão do que eu encontrei nessa pesquisa. Então, quando a professora Juliana Monteiro, que foi a minha orientadora no mestrado, quando a professora Juliana me trouxe esse tema, como proposta de pesquisa para o meu mestrado, eu tive um estalo muito grande dentro de mim, assim, porque eu comecei a lembrar de todas as situações de risco que eu já havia me exposto por conta da minha baixa autoestima. Então, fez muito sentido para mim quando ela me propôs essa análise, né?
da influência da autoestima na saúde sexual e reprodutiva de jovens universitárias e fazendo esse olhar a partir das identidades raciais dos sujeitos. Pode passar, Melinha. Então, toda a minha dissertação, toda a minha pesquisa, ela foi construída com base em todas essas problemáticas aí que vocês estão vendo, né? Então, como que a autoestima influencia a saúde sexual e reprodutiva? Ela influencia, né? Como que o conjunto de pensamentos e sentimentos que a pessoa tem sobre ela mesma pode interferir nos seus comportamentos de saúde sexual e reprodutiva? Como que está a autoestima da mulher negra? Como está a autoestima da mulher, né? E da mulher jovem? Então, foram várias inquietudes, vários questionamentos que me levou, né, a me aprofundar neste tema e partir aí para a busca das respostas dessas perguntas. Então, todo o meu trabalho ele girou em cima dessas problemáticas, né? A questão do gênero, né? Porque somos mulheres, a questão da juventude em si, que é uma fase importante e marcada aí por algumas vulnerabilidades, a questão da raça, porque somos mulheres, jovens e negras, então existe uma diferença entre a autoestima de mulheres, de jovens negras e de jovens não negras. Existe diferença na saúde sexual e reprodutiva de jovens negras e jovens não negras, né? Então, toda essa problemática que embasou aí essa pesquisa. Pode passar, Maria. E a partir de toda essa problemática, então, que nós partimos para essas investigações e assumindo essas 3 hipóteses aí. De que jovens universitárias negras apresentariam menor nível de autoestima do que jovens universitárias não negras. Então, depois de todo o levantamento, depois de toda a investigação, de identificar o cenário no qual se inseria a saúde sexual e reprodutiva da mulher negra, como que está a autoestima dessa população, quais as vulnerabilidades que marcam a questão da sexualidade, do desenvolvimento da sexualidade durante a juventude, né? A gente verificou que não existiam muitas relações, muitos estudos que relacionavam todas essas variáveis, né? E a partir do levantamento de todas essas problemáticas, nós partimos para a execução deste trabalho, assumindo, então, tendo como hipóteses de que as jovens universitárias negras apresentariam menor nível de autoestima do que jovens universitárias não negras, de que jovens universitárias negras apresentariam características de saúde sexual e reprodutiva diferentes, em desvantagem, quando comparadas a jovens universitárias não negras. E que baixo nível de autoestima influenciaria negativamente as características de saúde sexual e reprodutiva de jovens universitárias. Nós temos evidências científicas que demonstram que o nível de autoestima é importante quando o jovem vai tomar decisões voltadas para a sua saúde, né? Então, faz sentido quando a gente pensa, né? Se a autoestima ela é definida como a avaliação que a pessoa faz sobre ela mesma, os sentimentos que a pessoa tem sobre ela mesma, faz sentido pensar que quando uma pessoa tem um sentimento de valorização, ela vai se envolver em situações que a expõem menos a riscos de saúde, e vice-versa, né? Se a pessoa atribui um valor baixo a si, né, ou a pessoa não vê valor em si mesmo, ela tende a se envolver em comportamentos que vão atrair mais riscos para a sua saúde. Então, foi com base em todas essas questões que nós partimos aí, que nós elegemos essas hipóteses. Pode partir. Pode passar. Aí, o objetivo geral do nosso trabalho foi analisar a influência que a autoestima exerce na saúde sexual e reprodutiva de mulheres jovens universitárias, né, com idade entre 18 e 24 anos, segundo o critério raça-cor.
Então, mulheres, por conta da questão de gênero, né, que interfere nas nossas vidas, como em todas as decisões, em tudo que a gente faz, a questão de gênero atravessa, interfere, principalmente na questão da sexualidade. Jovens, porque a sexualidade durante a juventude é marcada por diversas exposições a vulnerabilidades e riscos. E universitárias, porque o ambiente universitário, hoje em dia, ele vem sendo descrito como um ambiente também que acaba aumentando a exposição de jovens a situações que podem trazer algum risco trazer algum tipo de risco para a sua saúde. Escolhemos esse recorte aí de idade, né? Essa faixa etária, 18 a 24 anos, porque é a classificação de jovens, né, que a gente escolheu, por conta da maioridade também, que é mais fácil realizar a pesquisa. E o mais importante, quisemos fazer esse olhar com base na identidade racial, porque existe diferença. Existe diferença em ser mulher negra, existe diferença em ser mulher não negra. Então, não faz sentido a gente colocar todo mundo na mesma caixinha e fazer uma análise só. Então, a gente quis aí fazer esse olhar. Então, nosso objetivo geral ficou dessa forma. Para alcançar esse objetivo geral, então, o que nós fizemos? Nós identificamos o nível de autoestima das mulheres jovens universitárias que participaram do estudo. Nós identificamos as características de saúde sexual e reprodutiva dessas mulheres. Nós comparamos o nível de autoestima entre essas participantes de acordo com o critério raça-cor. Comparamos as características de saúde sexual e reprodutiva entre essas participantes, de acordo com o critério raça-cor, e verificamos a existência de associação entre a autoestima e as características de saúde sexual e reprodutiva entre as mulheres participantes do estudo. Tudo isso para alcançar o nosso objetivo geral e aí responder aquelas hipóteses que a gente levantou no início do estudo. Pode passar. Tá? Um pouco sobre o método, né? O caminho que a gente percorreu para chegar nos resultados. Então, foi um estudo observacional, transversal. O local do estudo, nós escolhemos uma universidade pública de grande porte, numa cidade de grande porte, no interior de São Paulo. Quem que participou? Quem foi a população do estudo? Então, todas as mulheres estudantes do primeiro e do último ano, de todos os cursos presenciais de graduação do campus, dessa universidade estudada, com a idade entre 18 e 24 anos e que já haviam iniciado a vida sexual, foram convidadas para participar deste estudo. Todas essas mulheres foram convidadas. Para a coleta de dados, então, foi utilizado dois instrumentos. Então, um questionário estruturado que contemplavam os dados de identificação e as características sociodemográficas e as características de saúde sexual e reprodutiva das participantes, e o outro instrumento foi a escala de autoestima de Rosenberg. Pode passar. Para vocês entenderem a minha coleta de dados, então, a coleta aconteceu entre os meses de maio e setembro de 2018, a partir da plataforma RedCap, inclusive fica a dica aí para os pesquisadores, uma plataforma bacana de ser utilizada, foi muito útil. Essas participantes, as meninas foram convidadas a participar por meio de e-mail, o que foi um fator limitante da minha pesquisa. E aí, após aceitar, né, elas recebiam o convite, chegava por e-mail, ela fazia o aceite e aí preenchia o questionário. O instrumento sociodemográfico de características de saúde sexual e reprodutiva e depois a escala de autoestima, tá? Então, no final da coleta de dados, o meu instrumento teve 1.025 acessos. Então, 1.025 pessoas abriram o meu instrumento. 540 pessoas concluíram o meu questionário, responderam ele inteirinho. Aí a gente aplicou os critérios de exclusão,
e aí acabou que sobraram 240 participantes, né, que é aquela população que a gente definiu lá no início. E aí esse foi o N da minha pesquisa. Tá? Então, todos esses resultados que eu vou descrever, eles se referem aí a essas 240 jovens. Pode passar. Pode passar. Volta na escala. Volta. Aqui? Isso. Essa é a escala de autoestima de Rosenberg. Foi a escala que a gente utilizou para mensurar o nível de autoestima das participantes, tá? Ele é um instrumento de domínio público, tá? E serve para avaliar a autoestima de forma global. Tá? Então, ele é composto por 10 afirmativas, é uma escala tipo Likert, né? E aí você responde, e as opções de resposta são discordo totalmente, discordo, concordo e concordo totalmente. Os intervalos que nós utilizamos para classificar a autoestima, então, as pessoas que pontuaram que fizeram de 10 a 20 pontos, foram consideradas como tendo um nível baixo de autoestima. De 20 a 30 pontos, a gente considerou como média autoestima, e de 30 a 40 pontos, que é o máximo, então foram as pessoas que apresentaram aí alta autoestima, tá? Esses intervalos não são aleatórios, não foram da nossa cabeça, a gente se baseou, tudo aqui é baseado em pesquisas prévias, que já utilizaram esse instrumento, tá? Mas para vocês conhecerem mesmo, né? Porque a gente fica pensando, nossa, mas como que avalia, né? Como que classifica a autoestima de uma pessoa, né? Se é uma coisa, um construto, né? Assim, mas existem instrumentos para isso, e esse foi o que a gente utilizou. Pode passar. Então, até agora... Pode voltar. Então, até agora eu falei sobre, né, a motivação para o estudo, que foram todas aquelas problemáticas que eu trouxe. Aquelas problemáticas instigaram aí alguns questionamentos. A partir desses questionamentos, nós elencamos aquelas hipóteses, traçamos nossos objetivos e partimos para realizar a pesquisa, tá? E aí, agora eu começo a trazer, então, os resultados da minha pesquisa. Em relação, então, à caracterização das participantes do meu estudo, então, as jovens tinham uma média de 21 anos, não exerciam trabalho remunerado, não participavam ativamente de nenhuma religião, namoravam e eram egressas da rede privada de ensino. Então, elas concluíram seu ensino médio em escolas privadas. Todas essas características são semelhantes a de outros estudos também realizados com a população feminina universitária. Em relação à cor ou raça autorreferida dessas participantes, 75% se autodeclararam brancas. Então, eu trouxe a escalinha, a tabelinha para vocês poderem visualizar. Então, nós utilizamos a classificação utilizada pelo IBGE, né? Onde as pessoas se autoclassificam como brancas, pretas, pardas, amarelas e indígenas, também tinha essa opção, não teve nenhum participante que se autodeclarou indígena, por isso que não apareceu aqui na tabela. Então, a frequência, vocês podem ver aí. Então, a gente, assim como o IBGE, a gente utilizou aí o quantitativo das pessoas autodeclaradas pretas e pardas, né, como para as análises, que são as que constituem a população negra brasileira. Então, foram... essa aí é a porcentagem de autodeclaradas brancas e autodeclaradas negras. Pode passar. Aí eu abro um parênteses, né, para trazer a questão da importância da adesão às ações afirmativas, né? Porque 75% é um número expressivo. Esse número também já foi descrito por outros pesquisadores,
inclusive dentro desta mesma universidade. Então, Correia e colaboradores pegaram um intervalo de 10 anos, pegaram a média desses 10 anos, né, de alunos autodeclarados brancos e verificaram aí essa média de 76%. Então, no intervalo de 10 anos, 76% dos alunos ingressantes dessa universidade se autodeclararam brancos, versus 21,72% de alunos autodeclarados negros. Isso não surpreende quando a gente leva em consideração de que essa universidade foi uma das últimas a aderir ao sistema de cotas raciais, né? Em 2016 foi a primeira vez que essa universidade utilizou o SISU como uma possibilidade de ingresso na universidade. E aí eu trago os dados aí das universidades federais, por exemplo, que já diminuiu muito a distância entre alunos negros e alunos brancos, por conta de já ter feito essa adesão às cotas sociais, às ações afirmativas há muito mais anos. Então, é importante a gente continuar batendo pé, né, em relação às ações afirmativas, porque é só assim que a gente vai conseguir diminuir aí essa distância que existe entre o número de pessoas brancas e negras dentro das universidades. Embora o número de alunos autodeclarados negros tenha aumentado significativamente nos últimos anos, ainda quando você para e olha o panorama geral, ainda a maioria das pessoas que ocupam o ensino superior no nosso país seguem sendo brancas, tá? Em relação aos hábitos de vida, as nossas participantes não tinham o hábito de fumar, tá? 86% das participantes referiram o hábito de consumo de bebida alcoólica, onde 34% faziam esse uso semanalmente. Este é um dado importante, alarmante, que precisa de atenção, tá? O consumo de bebida alcoólica, ele é relacionado a outros comportamentos de risco, ele predispõe ao envolvimento em outros comportamentos de risco. No mundo todo, o aumento do consumo de bebida alcoólica por conta da população feminina tem aumentado, isso tem gerado preocupação. Os homens seguem sendo os líderes lá do consumo, porém, o aumento entre a população feminina desse hábito tem despertado atenção e preocupação por conta de todas essas questões que o consumo alcoólico predispõe. Então, a gente precisa começar a dar mais atenção para isso, para esse fato. Uso de drogas ilícitas também, a maioria negou o hábito, tá? Porém, aí quase que 30% referiu fazer uso de drogas ilícitas, que também predispõe a envolvimento em outras situações de risco para a saúde. Em relação às características de saúde sexual e reprodutiva, quem são essas jovens, né? Então, elas são, em sua maioria, heterossexuais, porém, eu destaco uma informação importante que apareceu no nosso trabalho, que foi a taxa das autodeclaradas bissexuais. Quando você olha em outros trabalhos publicados no nosso país, essa taxa de bissexuais gira em torno de 2% a 1%, e no nosso trabalho, essa taxa foi de 21,25% de jovens autodeclaradas bissexuais. Então, isso sugere aí uma mudança no perfil de orientação sexual das jovens, que também merece atenção, porque a população bissexual, assim como a população lésbica, assim como a população heterossexual, cada uma, né, cada população apresenta suas particularidades, principalmente voltadas para a saúde sexual e reprodutiva. Então, o resultado da nossa pesquisa sugere aí uma mudança no perfil de orientação sexual das jovens, que merece atenção em pesquisas prévias, nas próximas pesquisas. As participantes do nosso estudo iniciaram a vida sexual em média aos 17 anos, tiveram em média 5 parceiros, tá? Faziam uso de métodos contraceptivos que não o preservativo,
a maioria, faziam uso da pílula anticoncepcional. E o uso do preservativo a gente separou, tá? Acho importante explicar que a gente separou a questão do uso de contraceptivos do uso do preservativo, por entender que são coisas diferentes. O contraceptivo vai te prevenir uma gravidez e o preservativo te previne também infecções sexualmente transmissíveis. Por isso que a gente quis separar essas duas perguntas, tá? Então, 72% das jovens faziam uso de pílula anticoncepcional, 85% fazia uso do preservativo, porém, de forma frequente, só 44% das jovens faziam esse uso frequente do preservativo, que acaba expondo também essas jovens a riscos de infecções sexualmente transmissíveis. Todos esses achados também, exceto a particularidade da orientação sexual, são semelhantes a outros estudos já descritos, tá? O que aparece de diferente, eu vou destacando aqui para vocês. Ainda sobre as características de saúde sexual e reprodutiva, nós fizemos uma pergunta sobre o stealthing. O stealthing, em tradução livre, ele significa dissimulação. É uma prática ainda pouco discutida, pouco pesquisada, tanto internacional como nacionalmente, tá? E implica na remoção do preservativo, quando o parceiro remove o preservativo durante a relação sexual, sem que o outro parceiro tenha consciência. Então, você está lá na sua relação sexual e o seu parceiro ou sua parceira remove o preservativo sem que você perceba, né? Te expondo aí a riscos de infecções sexualmente transmissíveis e de uma gravidez indesejada. Tá? Isso é feito de forma proposital, tá? Por isso que a gente tem discutido isso no âmbito da violência de gênero, porém, como eu disse, ainda é pouco pesquisado. A gente quis fazer esse levantamento, a gente ainda tem interesse, né, de dar mais visibilidade para esse assunto, porque é algo que acontece e até então não tinha nome, né, e aí e aí a pesquisadora americana nomeou isso e aí fez sentido, né. Tanto que quando a gente pergunta, então 15% das participantes do nosso estudo afirmaram já terem sido vítimas dessa prática. Então, durante a relação sexual, o parceiro removeu o preservativo sem que ela tivesse consciência do que estava acontecendo. Em relação à prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas, 65% das participantes também relataram já ter tido este comportamento. Também é uma prática que merece atenção, desperta preocupação, né? Já que quando as evidências mostram que quando você consome a bebida alcoólica, você tende a fazer menos uso de preservativos. Então, você acaba que aumenta as suas vulnerabilidades quando você realiza o sexo sob efeito de álcool ou outras drogas. E isso vem sendo associado aí com sofrer o stealthing, né, a dissimulação. Então, existe aí uma relação da jovem acabar sofrendo essa prática quando está sob efeito de álcool ou outras drogas. Em relação aos antecedentes obstétricos das nossas participantes, a maioria nunca havia engravidado, não tinham filhos e não tinham sofrido aborto, assim como em outros estudos também. Nós perguntamos no nosso estudo sobre a procura por serviços de saúde por razões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva. E aí, 41% das nossas jovens relataram buscar anualmente serviços de saúde para cuidar de questões relacionadas à sua saúde sexual e reprodutiva. Tá? Em contrapartida, 17% nunca buscavam os serviços de saúde para estes fins. Em relação ao histórico de infecções sexualmente transmissíveis,
a maioria referiram nunca ter tido. E aí a gente chega na questão da autoestima. Então, essa foi a caracterização das jovens que participaram do nosso estudo, em relação às características sociodemográficas, hábitos de vida e as características de saúde sexual e reprodutiva dessa população, das participantes deste estudo. E a autoestima dessas jovens que participaram do estudo. Então, a maioria das participantes apresentaram um nível médio de autoestima, né? Então, os autores classificam a autoestima em 3 níveis, né? Então, a pessoa ela pode apresentar 3 níveis de autoestima. Autoestima baixa, média e alta. A autoestima baixa ela é manifestada por aquela pessoa que tem dificuldade de enfrentar as adversidades da vida, aquela pessoa que não se sente confiante, que não atribui um valor positivo a si mesmo. A média autoestima é aquela pessoa que vai oscilar. Uma hora ela está se autovalorizando, outra hora ela está se auto-rejeitando. Então, quem tem uma média autoestima, ou seja, os participantes do nosso estudo que apresentam uma média autoestima, elas oscilam entre momentos de autovalorização e momentos de autodesprezo. E a alta autoestima é manifestada por aquelas pessoas que se sentem confiantes, que se valorizam, se sentem autoconfiantes para enfrentar as situações da vida. Então, no nosso estudo, a maioria das jovens apresentaram um nível médio de autoestima. E aí, agora a gente vai para as análises estatísticas. Então, para verificar se aquelas hipóteses que a gente levantou lá no começo do nosso trabalho eram verdadeiras, né? Nós pegamos aí as nossas variáveis e submetemos ela a testes estatísticos. Então, o nosso primeiro... Então, para verificar a nossa primeira hipótese, que falava que jovens universitárias negras apresentariam um menor nível de autoestima do que jovens não negras, nós pegamos o nível de autoestima dessas jovens e fizemos associação aí de acordo com a cor ou raça autorreferida. E aí, aqui na tabela, a gente consegue ver que não houve uma associação estatisticamente significativa. Deixa eu passar. Aí, quando a gente pega as médias desses 2 grupos, a média de autoestima das negras, a média de autoestima das não negras, e compara, também não houve um resultado significativo do ponto de vista estatístico. Deixa eu passar. Porém, quando a gente observa as médias de autoestima, então, embora a gente não tenha encontrado associações significativas do ponto de vista estatístico, quando a gente observa a média de autoestima das participantes negras e das não negras, a gente percebe aí que as participantes negras apresentam scores de autoestima inferiores à das jovens não negras. E aí, como que fica essa questão aqui no nosso país? Né? Não, volta lá. Volta lá. O que os estudos no nosso país e fora também, fora do Brasil, fala sobre isso? Né? O que os outros estudos falam? Eles concordam com o que a gente achou aqui? Então, no Brasil, pouquíssimos estudos se dedicaram a cruzar essas informações. Tem poucos estudos sobre autoestima no nosso país. Menos ainda que fazem essa análise com base na identidade racial das pessoas, tá? Então, os 2 estudos que eu achei que fizeram essa avaliação com base na identidade racial dos sujeitos foram estudos da década passada, com escolares, e também não encontraram associação entre nível de autoestima e cor ou raça autorreferida. Nos Estados Unidos, por sua vez, foi identificado que as jovens universitárias negras apresentam níveis significativamente mais elevados de autoestima do que jovens de qualquer outro grupo étnico. Aí pode passar. E aí, quando a gente encontrou esse dado pela primeira vez,
né, a gente ficou surpreso, eu e a Ju, né, nós ficamos surpresos, porque o racismo no Brasil, o racismo nos Estados Unidos é tão forte, tão visível, se não, né, pior, quanto aqui no nosso país. E como que essas mulheres que vivem aí no meio dessas violências, da violência de gênero, da violência racial, da violência de classe, todas essas questões, como que elas apresentam bons níveis de autoestima? E aí algumas explicações são oferecidas para justificar isso. Uma delas, então, é que as famílias afro-americanas, desde muito novinho, se esforçam para estimular bons níveis de autoestima das meninas negras, para que, né, através de ideias positivas sobre sua autoimagem, para que elas estejam preparadas para o que elas vão encontrar quando elas crescerem, né? Para que elas sejam capazes de lidar com a discriminação que elas vão encontrar na juventude. Então, essa questão da autoestima da menina negra é trabalhada desde muito novinha. Uma outra explicação oferecida é a questão da força da identidade racial. Esse conceito, né, que foi desenvolvido por esses pesquisadores aí, Finney e Young, ele consiste em dois outros conceitos. Então, o que ele fala? O que é essa força da identidade racial? Que vai proteger aí essas mulheres, que vai proteger a autoestima dessas mulheres negras. Então, é um conceito... deixa eu colocar aqui. Peraí, gente. Tem muita coisa aqui. Bom, basicamente, ele consiste em duas questões, né? Então, como que você alcança a força da identidade racial? Então, a partir da exploração e a partir do comprometimento. Então, o que é essa exploração? É a busca por informações, né? Então, quando você busca informação, quando você faz leituras, você busca experiências relevantes para o seu grupo racial, né? Através de história, através da religião, é um processo contínuo. Então, você vai fazer uma exploração, você vai explorar o seu grupo, vai explorar questões sobre o seu grupo racial. E essa exploração vai te levar a um comprometimento com o seu grupo racial. Você vai, com essa exploração, você vai desenvolver um sentimento de pertencimento a essa identidade racial, né? E com isso você vai fortalecer a sua identidade racial. Então, através de exploração, que vai gerar o comprometimento, você vai fortalecer a sua identidade racial, e aí isso faz com que as mulheres afro-americanas não internalizem o racismo. Então, elas entendem que o racismo não é algo que é culpa delas, é algo da sociedade, é algo de fora, que vem de fora para dentro. Né? Não tem nada a ver comigo, com o meu corpo, com a minha história, tem a ver com a sociedade, é um problema externo. Né? E essa identidade racial fortalecida protege, blinda a autoestima dessas mulheres contra o racismo, contra o sexismo, contra a objetivação sexual. Deixa eu passar. Existem estudos que comprovam a ligação entre discriminação racial e sintomas traumáticos em universitários. Tá? E no caso das mulheres negras, elas experimentam o racismo, o sexismo e a objetificação sexual. E como que isso como que nesse contexto essas mulheres ainda assim apresentam níveis elevados de autoestima? Né? E aí entra esse conceito da força da identidade racial. Então, embora haja evidências de que esse contexto de todas essas violências, elas causam um elevado sofrimento psicológico nas mulheres negras americanas, a força da identidade racial não deixa que essas violências se reflitam no nível de autoestima dessas mulheres, por isso que elas seguem aí apresentando níveis de autoestima elevados, quando comparadas, por exemplo, às mulheres americanas brancas que não estão expostas aí a todas essas violências. Pode passar. E no nosso país, né? E no Brasil, né? Como que funciona isso? Eu vi essa reportagem esses dias e
né, a gente ainda se surpreende, né, com certas coisas que acontecem no nosso país. E no Brasil, né, onde a gente não tem esse estímulo, aliás, a gente tem, né, hoje a gente já consegue ver aí o reflexo de anos de articulação do movimento negro aí na busca da ressignificação da identidade do negro na sociedade. Hoje a gente consegue ver esse reflexo, essa valorização da pessoa negra. Porém, a gente está muito longe ainda, né, assim, quando a gente pega o contexto americano, né, lá eles têm esse senso de coletividade muito forte, que aqui no nosso país a gente não tem. Então, como que aqui no nosso país o nível de autoestima entre negras e não negras foi o mesmo, né? Isso foi uma coisa que me inquietou, né? Pode passar. E aí, uma das justificativas, né, uma das possíveis explicações que nós encontramos foi a questão desse estudo ter sido desenvolvido dentro da universidade, né? Que embora a gente se depare com racismo e vários outros tipos de violência dentro da universidade, ainda assim, ocupar a universidade é uma superação, é uma conquista, e traz aí um sentimento bacana que acaba se refletindo positivamente no nosso nível de autoestima. Então, uma das justificativas para não ter encontrado a associação, para não ter encontrado uma diferença, né, significativa entre a autoestima de jovens negras e de jovens não negras, foi isso, foi o fato do estudo ter sido desenvolvido numa universidade de prestígio, que acaba, de uma certa forma, fazendo com que a gente se sinta bem, né, por estar ocupando aquele lugar. Para testar a segunda hipótese do nosso trabalho, então, né, para verificar, então, a associação entre características de saúde sexual e reprodutiva e a cor ou raça autorreferida, a gente pegou algumas variáveis de saúde sexual e reprodutiva e submetemos também aos testes estatísticos, tá? Então, nós pegamos a idade da primeira relação sexual, o número de parceiros ao longo da vida, o uso de métodos contraceptivos, o uso da camisinha, a prática de sexo sob efeito de álcool ou outras drogas e a procura por serviços de saúde, por razões relacionadas à saúde sexual e reprodutiva, e cruzamos com a informação de cor ou raça autorreferida, tá? De todas essas variáveis, o uso de método contraceptivo e a procura por serviços de saúde por causas relacionadas à saúde sexual e reprodutiva apresentaram-se significativamente associadas a jovens de cor não negra. O que nos permite dizer que jovens não negras tendem a buscar mais os serviços de saúde para cuidar das questões de saúde sexual e reprodutiva, assim como usar métodos contraceptivos que não o preservativo. Pode passar. Tá? Em relação ao uso do método contraceptivo no nosso país, outros estudos não encontraram associação em suas investigações, tá? Quando fizeram esse cruzamento aí entre raça-cor, não foi identificado. E nos Estados Unidos, os resultados são semelhantes aos nossos, tá? Já que lá também as mulheres negras, elas são menos inclinadas a fazer uso de métodos altamente ou moderadamente eficazes para prevenir a gravidez. Então, as americanas, elas usam muito mais preservativo, mas elas não usam pílula, DIU, implante, anel, injetáveis, que eles consideram métodos moderado ou altamente eficazes para prevenir a gravidez. Pode voltar lá. E eles explicam isso com a questão da diferença no conhecimento sobre os métodos. Por que mulheres usam menos? Por que as afro-americanas utilizam menos métodos hormonais, entre outros? Eles apontam isso como uma diferença
existe uma diferença entre o conhecimento dos métodos. Tá? Existe um acesso diferenciado aos cuidados médicos, né? E quando essas mulheres conseguem vencer todas essas barreiras, as mulheres afro-americanas, existe uma desconfiança muito grande por parte delas do sistema de saúde, principalmente em relação à contracepção, por conta do histórico de esterilização forçada, né, de histórias de esterilização forçada, então existe essa desconfiança. Pode pensar. Em relação à procura por serviços de saúde, não é nenhuma surpresa, né, já que aqui no Brasil o acesso à saúde, o acesso ao cuidado é extremamente dificultoso por questões, seja de território, porque a mulher negra, a jovem negra mora muito longe, mora na periferia, tem dificuldade de chegada aos serviços de saúde, ou seja, porque quando ela consegue chegar, ela se esbarra com o racismo institucional, né? Então, é a barreira física do trajeto, que dificulta o acesso ao cuidado de saúde, e a barreira invisível do racismo institucional, que se materializa, né? Então, que faz com que a mulher se sinta totalmente desmotivada. Então, quando a gente vê aí essa associação positiva com não negras, né, de procura por serviços de saúde, não é nenhuma surpresa, porque você tem que se deslocar da sua casa, você tem que enfrentar o trajeto para chegar no serviço de saúde se quer ser tocada, se quer ser examinada. Isso desmotiva, né? Então, não foi nenhuma surpresa esse achado. Pode passar. Pode passar. Tá? Em relação à associação entre o nível de autoestima e as características de saúde sexual e reprodutiva. Então, aí a nossa última hipótese dizia que baixo nível de autoestima influenciaria negativamente as características de saúde sexual e reprodutiva das jovens. Para verificar essa hipótese, então, nós submetemos as variáveis de saúde sexual e reprodutiva com o nível de autoestima, e a única variável que retornou um resultado significativamente positivo foi a questão da procura por serviços também de saúde, onde as jovens que apresentaram, onde esteve associado, então, níveis mais altos de autoestima, esteve diretamente relacionado à procura por serviços de saúde, ou seja, quem está com uma autoestima mais elevada tende a procurar mais serviços de saúde para cuidar dessas questões, tá? E esses resultados também são descritos por outros pesquisadores, tá? Então, universitários com nível de autoestima mais elevada tendem a ter atitudes melhores voltadas para a sua saúde, tá? E aí os autores chamam a atenção aí para uma mudança de foco quando a gente fala de saúde sexual e reprodutiva, para a gente mudar um pouco o foco, porque o jovem já sabe como se prevenir. Então, eles citam a questão da autoestima. Vamos investir na autoestima dos jovens, visando a promoção aí da saúde dele. E vamos investir numa autoestima saudável para que os jovens tomem boas decisões relacionadas à sua saúde sexual e reprodutiva. Concluindo, o perfil sociodemográfico das nossas estudantes não difere dos outros do nosso país, dos publicados. Em relação aos hábitos de vida, né, nossos achados também corroboram com os outros já descritos. Então, a população universitária feminina segue se envolvendo em comportamentos de risco, como o uso de álcool e outras drogas. Em relação às características de saúde sexual e reprodutiva, também é semelhante, não teve nenhum achado, a não ser a questão da diferença na taxa das participantes autodeclaradas bissexuais, que foi uma coisa diferente no nosso trabalho. A maioria das nossas jovens apresentaram um nível médio de autoestima. Pode passar. Em relação às nossas hipóteses, que nós colocamos lá no início do trabalho, nós rejeitamos a primeira hipótese, né, já que não teve associação entre autoestima e raça ou cor autodeclarada. Nós sustentamos parcialmente a segunda hipótese, né, que previa que as jovens universitárias
apresentariam características de saúde sexual e reprodutiva em desvantagem, quando comparadas às universitárias não negras, já que as jovens não negras tendem a fazer um maior uso de contraceptivos e tendem a procurar mais por serviços de saúde para cuidar da saúde sexual e reprodutiva. E nós sustentamos também parcialmente a nossa terceira hipótese, que previa que baixo nível de autoestima influenciaria negativamente as características de saúde sexual e reprodutiva, já que nosso estudo demonstrou que as jovens que apresentaram mais um nível de autoestima mais elevado tendia a procurar mais pelos serviços de saúde para cuidar da sua saúde sexual e reprodutiva. Então é isso, gente. Não falei que tinha muita coisa para falar. As referências, eu disponibilizei um link com todas as referências da minha dissertação, porque eu não consegui pegar uma por uma, tá? Eu disponibilizei todas esse link, é só clicar nele, todas as referências da dissertação tá aí. Peço desculpa no finalzinho, eu sempre me enrolo, porque eu vejo que o tempo já tá correndo e eu acabo me enrolando, peço perdão por isso, tá? O trabalho é muito extenso, eu não quis defender minha dissertação aqui de novo, eu quis trazer os principais resultados para vocês, então peço perdão por falar muito rápido ou me embaralhar toda. E é isso, tem muita informação na minha dissertação, não vejo a hora dela de ser disponibilizada para vocês, tem muita informação mesmo, inclusive a gente fez um levantamento sobre autoestima e o ano de curso, então como está a autoestima das formandas, como está a autoestima das calouras, como tá as características de saúde sexual das formandas, como tá as características de saúde sexual das calouras. A gente encontrou vários resultados extremamente interessantes que cabem em discussão, só que agora não dá tempo, né? Porque é muita coisa mesmo. Então, eu vou parar de falar. Nossa, Mona, foi incrível. Eu adorei, assim. E eu acho que eu nunca tinha visto com tanta riqueza de detalhes, assim, né? O quanto que foi importante e real, real que eu falo assim, porque a gente sabe que a USP, ela teve a política de cotas adotadas recentemente, e aí a gente sabe que está tendo um aumento de pessoas que se autodeclaram negras e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente olha e vai ver essa população e ainda a gente encontra muitas pessoas brancas. E isso está acontecendo por conta das fraudes e tudo mais. E aí a sua pesquisa, ela vem e traz todo esse contraste, né, do quais são as mulheres, né, que têm autoestima, quem são as mulheres que estão na universidade, né, e como que isso está se colocando. E assim, eu fiquei pensando várias coisas, eu tenho várias perguntas aqui, vou até dar uma olhada para ver se não tem, acho que não. E aí eu tenho 3 perguntas, né, porque eu achei bem interessante, porque assim, essa pesquisa, né, ela foi realizada por uma mulher negra que estava na universidade, né, que, enfim, cursou a universidade, estava no mestrado, então, teve toda uma trajetória. Então, assim, o quanto que isso é rico, né? E aí, eu queria saber, meio antropológico isso, né, eu adoro brincar um pouco com antropologia, assim, eu queria saber como que foi suas percepções, sabe? Tipo, pesquisando, como que foi isso para você? Tipo, sou uma mulher negra, estou aqui pesquisando sobre autoestima, mas os dados que estão aparecendo, em sua maioria, são de mulheres brancas. Então, como que foi esse contraste para você? Como que, enfim, não sei se estou entrando em questões muito, muito internas, assim, mas eu gostaria de saber um pouco como que foi suas percepções, sabe? Eu sempre falo, né, que eu me descobri mulher negra dentro da universidade, né? Algumas pessoas, enfim, não entendem, né? Mas é isso, eu falo na minha apresentação. Eu entrei a Mona Lisa, do cabelo alisado, que tinha vergonha de se assumir cotista, que se camuflava ali no meio dos amigos brancos, que não tomava sol porque para não escurecer muita pele. Eu era essa Mona Lisa e eu saí de lá, Mona Lisa, mulher negra, periférica, crescida no CDHU, na Coab, né? Nascida e crescida na Coab, e cotista, social e racial. Então, eu saí com toda essa percepção. Então, esse estalo de eu sou uma mulher negra cotista, eu estou aqui dentro da universidade por conta do sistema de cotas, se não fosse, eu não teria conseguido chegar aqui, não porque não sou capaz, mas porque não tive as mesmas oportunidades que os meus colegas.
Eu tive esse estalo dentro da universidade. E aí, junto com isso, vem todas né, aquela necessidade, aquela ânsia de fazer alguma coisa. Meu Deus do céu, eu preciso fazer alguma coisa pelas mulheres negras. Então, esse desejo de fazer a pesquisa nas mulheres, sobre a mulher negra nasceu junto com isso. Conheci a Ju, que também tinha esse desejo de pesquisar essa área, porém não tinha alunas para fazer esse tipo de pesquisa. Não por desinteresse, mas porque se interessavam por outras questões. E a gente se encontrou e falou, não, é agora. Então, assim, eu falo, quando você vem me falar, como eu vou montar a sua apresentação, eu falo, Marla, né, não coloca muita coisa, né, porque eu tenho uma preocupação em relação a isso, das pessoas ficar esperando uma pesquisadora negra, foda, e eu tô engatinhando ainda, eu sempre falo isso, né? Quem sou eu na fila do SUS? Eu tô engatinhando, assim. Eu tive esse desejo, eu quis fazer essa pesquisa, eu fiz com todo o meu carinho, com todo o meu cuidado. A pesquisa da minha vida é essa, mas tô começando, né, a aprender. Então, eu fui me construindo, conforme eu ia construindo essa dissertação, eu fui me construindo enquanto mulher negra, né? Tiveram algumas dificuldades no sentido de sentir muito medo de ser brecada na comissão. Então, quando eu comecei o meu mestrado, o meu trabalho não tinha a palavra raça, não tinha a palavra racismo, era desigualdade étnico-racial, né? A etnicidade, as desvantagens. Então, eu tinha muito cuidado com as palavras que eu usava, porque eu tinha medo de chegar lá na banca avaliadora para poder me aprovar para entrar no mercado e eles me podar, né? Então, até nisso a gente tem que pensar, a gente tem que ser estratégico até nisso. Então, teve isso, teve o medo da análise estatística, assim, todo mundo me perguntava, nossa, Mona Lisa, mas será que você vai ter mulher negra para comparar os seus dados? Isso era uma preocupação, tá? Porém, a gente contratou uma estatística muito boa, que nos garantiu que os testes estatísticos eles seriam fidedignos, que a gente não precisaria se preocupar, mesmo tendo esse número menor, esse número extremamente discrepante entre mulheres brancas e mulheres negras, que a gente não precisaria se preocupar, tá? Me dediquei à bioestatística, nunca tinha feito pesquisa quantitativa na vida, me dediquei um semestre inteiro a fazer bioestatística, porque eu queria entender o que eu estava fazendo, eu queria entender quais testes que eu estava fazendo, porque eu queria, de fato, um trabalho bom, um trabalho bem feito. E eu acho que a gente conseguiu. Eu, pelo menos, me sinto extremamente satisfeita com o meu trabalho. Teve dificuldades de estar fazendo pesquisa, né? Porque você aprende a pesquisar no mestrado, né? Teve a dificuldade, sim, mas eu diria que foi muito mais prazeroso do que sofrido, de verdade. Foi muito prazeroso fazer essa pesquisa, ser mulher negra, pesquisar mulher negra, orientada por uma mulher negra, ser acolhida por uma comunidade negra dentro de uma instituição branca. Então, foi muito prazeroso para mim fazer essa pesquisa. Que massa isso, gente. E eu acho que você acabou de dizer, né, vai muito do que eu queria perguntar. Deixa eu só ler que eu escrevi aqui. É isso, né? Eu queria te perguntar se realmente, porque eu acho que, se eu não me engano, né? Deu 75% das meninas que eram 75%, né? E aí, se você como pesquisadora, né, vê que essa autoestima, ela... Calma, deixa eu reformular. Porque assim, a autoestima, ela deu, em sua maioria, na sua pesquisa, deu em média, né? Isso. E não baixa nem muito alta. E aí eu queria te perguntar se essa relação de média, da autoestima média, está relacionado exatamente com a questão raça-cor. Sabe? Entendi. Porque a sua pesquisa, ela apareceu que 75% foram de mulheres negras. E aí você mostrou também que a média de autoestima, que deu, assim, em sua maioria, foi de média, né? Entre baixa, média e alta. E se essa relação de média está relacionado com o quesito raça-cor, né? Vendo que a maioria das entrevistadas foram brancas e, enfim. Tá, entendi. Então, quando a gente pegou todas as participantes, brancas e negras, aí a gente viu que o nível de autoestima foi médio, né? Então, brancas e negras tiveram médio nível de autoestima, todas juntas.
Aí, quando a gente olhou separadamente, a gente olhou o nível de autoestima das meninas brancas, o nível de autoestima das meninas negras. E aí também os dois grupos apresentaram um nível médio de autoestima, porém com scores diferentes. Então, as meninas negras pontuaram aí uns 2 pontos a menos do que as meninas brancas, tá? A gente fez. E aí, quando a gente fez a associação, a gente não encontrou nada significativo, tá? Eu acho interessante falar que a autoestima, nesse instrumento que a gente usou, ele é um instrumento que avalia a autoestima de forma global. Tá? Existem outros instrumentos que avaliam a autoestima por domínios. E aí, quando eu trago a questão da universidade, do valor da universidade, porque, por exemplo, por mais que a minha questão da autoimagem esteja, minha autoestima em relação à minha autoimagem esteja baixa, a minha autoestima relacionada à academia, aos meus estudos, é uma autoestima muito alta, né? Porque quando eu olho para minha trajetória onde eu cheguei, puta que pariu, só falta pra caramba. Saí da escola pública, fui pra Universidade Federal, fiz mestrado na USP, só foda pra cacete, puta que pariu, entendeu? E às vezes a minha autoestima relacionada à minha autoimagem não tá muito bacana, né? Então eu tô com uma baixa autoestima ali relacionada à minha autoimagem, ou relacionada, por exemplo, à minha vida, o meu relacionamento, que também é um outro domínio, ao meu contexto familiar. Quando eu paro para... Como que é a sua autoestima em relação ao seu contexto familiar? Putz, é uma bosta, minha relação com a minha família não é legal, né? Então, existem instrumentos também que avaliam a autoestima por domínios. Por que a gente não escolheu esse tipo de instrumento? Porque a gente precisa usar instrumentos que são bastante utilizados, que já assim, né, para a gente poder fazer comparação. Não adianta eu pegar um instrumento novo se eu não vou conseguir fazer comparação depois na hora de analisar os meus dados. Então, a gente precisou pegar um instrumento de domínio público, extremamente utilizado, né? Só que aí é um instrumento global. Ele pergunta assim, como você está se sentindo? Não pergunta como você está se sentindo em relação à sua vida universitária, como você está se sentindo em relação ao seu relacionamento familiar. E não faz essa avaliação por domínios, faz uma avaliação global. Então, de uma forma global, meninas brancas e meninas negras apresentaram uma autoestima média. Porém, com essa diferença aí de alguns pontos no score, onde as brancas tiveram aí um score um pouquinho mais alto do que as meninas negras. Entendi. Eu acho que era isso que eu queria perguntar. E eu acho que na verdade, assim, quando você estava apresentando, vieram várias questões que depois você mesmo foi apresentando na apresentação, né? Que é essa questão da autoestima da mulher negra dos Estados Unidos, você comparou, né? Com a brasileira, né? E o quanto que, para nós, a nossa consciência racial, ela é feita assim, né? Porque você não é negra, né? Somente as mulheres mais claras, né? Então tem toda uma questão que é do contexto do Brasil, né? E aí a gente dá a característica do que acontece, enfim, que reverbera em várias coisas, e que você falou super bem, arrasou. É bem conflituoso, né? Uhum. E era isso que eu queria perguntar, mas aí você falou. É muito conflituoso, assim, né? Eu sou negra, não sou, eu sofro racismo, isso é racismo, sei lá, né? Alguns pesquisadores falam que não, se você é negro, você sabe que você é negro. E eu também concordo, né? Quando você é negro, você sabe que é negro. Você sabe que você é preta. Mas, para mim, pelo menos, é bem conflituoso. Muitas questões ainda são bem conflituosas. A gente vai estudando, a gente vai aprendendo, a gente vai crescendo, né? Foi o que eu falei. Eu tô começando, né? Fiz esse trabalho, mas ainda tô aprendendo. Foi incrível, assim. Muito obrigada, Mona. Sério, eu adorei. Imagina, eu disponibilizo o meu trabalho, tá? Para vocês fazerem essa discussão. Dessas 2 últimas análises que eu fiz, na questão do ano de curso da autoestima. Por exemplo, quando você olha os scores das calouras negras, também é mais baixo, né? Assim, lógico que a gente não fez um estudo longitudinal, onde a gente pode falar assim, nossa, as meninas negras entram com uma autoestima baixa e saem com uma autoestima alta.
A gente não pode fazer esse tipo de afirmação, mas teve uma diferença interessante aí, entendeu? E que, inclusive, os estudos apontam para a importância de movimentos, de coletivos, igual vocês fizeram. Então, faz muita diferença na vida acadêmica da pessoa negra, faz diferença na vida da pessoa negra acadêmica ter espaços como o Las Negras, ter espaços como a UNEERP. Isso é cientificamente comprovado, né? E é muito interessante. Então, disponibilizo essa parte do meu trabalho para vocês discutirem aí em novas conferências. Pode pegar, pode, né? Porque é muito interessante mesmo e é um pecado não ser discutido isso. Nossa, total, assim. E o quanto que o legal, né, é essa identificação. Eu, pelo menos, me identifiquei muito com a sua história, assim, né, porque é complicadíssimo a mulher negra, e aí vai fazendo vários recortes, né, de onde ela vem, e aí entrando na universidade, é uma coisa muito... É muita coisa. Você é mulher, você é negra, você está na universidade, você é jovem né, você é bi, você, né? Então, são várias coisas que vão se cruzando, vão se sobrepondo. Essas coisas precisam ser analisadas de todos esses pontos de vista, só que é trabalhoso, né? É trabalhoso. Eu lembro que eu conversava com os meus colegas e falava assim, por que você não faz a sua análise com base na questão racial? É tão importante. Aí todo mundo concorda, fala, nossa, é importante, né? Ai, mas não dá. Ai, não dá. Não dá, porque é trabalhoso pra caramba. É trabalhoso pra caramba você ficar cavucando a internet, procurando artigos para poder comparar, para poder fazer uma discussão boa, porque não tem. Tem 1 milhão de artigos sobre a saúde sexual e reprodutiva de jovens universitários. Tem 1 milhão. Mas eles não comparam os dados com base no raça-cor, né? Então, assim, é um balaio só, o que dificulta para a gente fazer nossas discussões. É muito difícil. E as pessoas não fazem porque é trabalhoso pra caramba. É muito trabalhoso mesmo pegar todas as variáveis e comparar com base na identidade racial das pessoas. Dá trabalho mesmo. Só que a gente precisa fazer, porque senão a gente nunca vai ter respaldo, né? Porque não basta ver as coisas, a gente precisa provar cientificamente com a literatura. Uhum. É difícil. Faz, Ju, seu comentário. Ai, mulher, eu tô curiosa, né? Mas tem um comentário primeiro ali do Fabrício, Maila. Tem, eu não vi. Tá. Mas ele faz uma pergunta? Tá, ele fala assim, ó. O Fabrício fala assim, Mona Lisa, eu fico inspirado demais em ver uma preta concluir mestrado e voltado para a nossa comunidade. Estou no meu último ano de graduação e também penso em seguir meus estudos para a nossa população em especial. Muito obrigada e parabéns pelo trabalho. Gracinha. Eu vou abrir a câmera. Na verdade, eu não... Oi? Não, eu agradeci o Fabrício. Ah, tá. Então tá bom. Pode falar, Ju. Na verdade, não é um comentário, né, gente? Eu queria fazer um agradecimento, primeiro a Las Negras, por estar fazendo esse movimento super importante dentro da universidade. E, assim, eu percebo que pelas presenças aqui, a gente tem pessoas de fora da universidade, né? Então, a gente está saindo aí da nossa redoma, que é tudo que eu sempre falo e que eu quero, né? Que a gente tenha mais visibilidade, né? Então, parabenizo demais a Las Negras. E, assim, eu agradeço demais também a Mona Lisa por entrar na minha vida, porque, como ela disse, foi com ela que eu comecei foi ela que abriu o caminho aí, né, nos estudos em saúde da mulher negra na escola de enfermagem. Então, só tenho a agradecer. Mona Lisa, tenho muito orgulho de você, sei que você aí é dona do seu destino, né? Eu te desejo muito sucesso, mas agradeço demais e parabenizo. E espero, sim, que, como o Fabrício falou, né, você seja inspiração aí para todos esses jovens que já te conheceram, te acompanham, mas também esses novos que estão entrando ou almejando entrar na universidade, né? Eu acredito muito na educação, então acho que você é, sim, uma inspiração para todos eles. É isso que eu queria dizer, gente. Obrigada, Ju. Ai, maravilhosa essa Ju, né? Ela é, Juliana é.
Inclusive, faz toda a diferença você ter uma orientadora maravilhosa na sua vida também, tá? Que não te atazana a vida, não suga a sua vida, não te, né? Faz muita diferença. As pessoas falavam muito assim, porque o mestrado é solitário, porque o mestrado é só lágrimas e solidão. E meu mestrado foi muito saudável, não foi nada. O finalzinho foi perrengue, mas porque a bonita aqui achou que ia fazer uma discussão do mestrado em um mês, né? Você não faz em um mês. Então, assim, não foi sofrido, foi uma trajetória saudável, com muito apoio, com muito suporte. Ju me ajudou muito, me orientou de fato, sabe? O nome é orientadora, ela de fato me orientou, e se eu conseguir construir essa dissertação, se eu conseguir fazer esse trabalho, foi por conta do suporte dela. Então, muito obrigada, Ju. E o quanto que isso nos motiva, né? As alunas, principalmente as alunas negras, assim, enfim, é incrível. Vale a pena, gente, vale muito a pena. Bom, não sei se alguém tem mais algum comentário, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa. Eu acho que não, mas enfim, tô vendo que bastante gente já está saindo. Então, eu quero agradecer de novo, Mona Lisa. Eu adorei isso, gente. Foi incrível, muito obrigada por, enfim, disponibilizar o seu trabalho com a gente, por ter essa discussão que eu acho que é enriquecedora, né? Não só para a gente, delas negras, mas, assim, para o pessoal que está aqui assistindo. Queria agradecer a todo mundo, né, que está aqui. Nos siga nas redes sociais, vai ter mais palestras. Eu acho que é isso, vai indicando para as pessoas fora da universidade, que eu acho que esse é o intuito, né? Sair da nossa bolha e poder, enfim, disseminar esse conhecimento e tudo mais, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, gente. Beijinhos. Quer falar mais alguma coisa, Mona? Não, só queria agradecer todo mundo. Não lembro, né? Não cheguei a conhecer todo mundo, mas vocês estão em belíssimas mãos. Rosinha, a Maila. Tô ansiosa pela conferência do Marcelo. O Marcelo, que vocês têm aí também, que é maravilhoso, que eu aprendi muito com ele. Olha lá. Ele tá aqui. Estou ansiosa pela conferência dele, pelo trabalho dele também. Esse menino é incrível, ele sabe muito, 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 muito. E estou morrendo de saudades. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Beijão. Beijo, gente. Obrigada, viu? Pode sair? Eu vou sair. Tchau. Tchau.